Queridos, continuando aqui a pregação do livro de Jeremias, eu vou falar agora do capítulo, vou ler agora o capítulo 3 de Jeremias, tá bom? Que diz assim: a clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura que ele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim tornas a mim, diz o Senhor. Amados, essa prostituição que Deus fala aqui não é a prostituição homem-mulher, entendeu? Essa prostituição que ele se refere aqui no livro de Jeremias, que ele fala de Judá, né? Israel. Dizendo, Deus fala que Judá, Israel, eles se prostituíram com outros deuses, tanto que ele não fala, que ele não está falando aqui homem e mulher, ele está falando assim, tu te prostituísse com outros deuses. É porque quando você adora outros deuses, isso é uma prostituição espiritual. E eu acredito que essa é uma prostituição até muito pior do que a prostituição entre homem e mulher. Porque homem e mulher, quando eles não são casados e eles fazem sexo antes do casamento, é prostituição, né? Quando também ele é casado, ela é casada e trai o marido, é também prostituição. Então, o certo é só depois o casal se casar, aí sim, não é prostituição. Mas fora disso é prostituição. Então, ele não se refere a esse tipo de prostituição aqui nesse livro. No livro de Jeremias, o que ele está pregando aqui nesse capítulo é quando você se prostitui com outros deuses, que ele diz aqui. Você entendeu? Então, ele fala aqui, ó. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim tornas a mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos, desnudos, e vê onde não te prostituíste. Ele ainda pergunta, tem algum lugar que tu não se prostituíste? Olha para... Então, todo lugar que ele se refere aqui, que a prostituição foi tanta, que não existia um lugar que não tinha prostituição. A prostituição espiritual de as pessoas estarem adorando imagens de escultura, né? Tinha templos lá, bezerro de ouro. Eles faziam outros deuses para eles ficarem adorando, que chamavam os deuses de Baal, né? Então, ele fala aqui, ó, se tinha algum... olha para esses montes aí, tem algum lugar que tu ainda não se prostituísse? Ó, existe algum lugar desse aí que tu ainda não prostituísse? Que tu não tivesse outros deuses para você? Então, Deus estava muito irado com isso aqui, ó. Com esse tipo de prostituição espiritual, adorar imagem, adorar a Deus, isso é prostituição espiritual. É abominável aos olhos de Deus. E ele ainda diz assim, ó, nos caminhos te assentavas à espera deles com o arábio, no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Você vê, ele chama de devassidão. É sério. Você, quando adora outros deuses, para Deus é devassidão. Ó, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de prostituta. Olha só. E não queres ter vergonha, quer dizer, uma prostituta sem vergonha. Por quê? Mas não é a prostituta que anda, entendeu, com homem e mulher. Ele está falando a prostituição aqui é espiritual. A pessoa que adora outros deuses, que tira a glória de Deus para estar dando a imagem de escultura, imagem de bezerro, pega um pedaço de pau, um pedaço de pedra ali, faz uma escultura ali, esculpe uma escultura ali e fica adorando. Você sabe que existem pessoas que vivem, bota uma imagem ali e fica adorando aquela imagem, fazendo pedido para aquela imagem. É disso aqui que Deus está falando. Ele chama de prostituta sem vergonha. Ele ainda diz assim, ó,
afronte de prostituta e não queres ter vergonha. O negócio é sério. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és o meu amigo da mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes a maldade, a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, vistes o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. Aí eu volto aqui a repetir, ó, essa prostituição aqui, que ele fala que a pérfida Israel, você vê que ele não se refere a uma mulher, ele tá chamando de pérfida Israel. Você está vendo que a prostituição não é entre homem e mulher? Ele está falando aqui de Israel, porque Israel estava adorando imagem de escultura. E ele chamou de ele chama isso de prostituição. Deus, palavra de Deus, está aqui, ó. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Deus está falando que pensou que ela ia se arrepender daquilo e voltar para Deus, mas mesmo assim ela não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. E ele fala de Judá também, ó. Judá também. Então ele fala assim, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu a despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. E ele fala de Judá, ele fala a sua irmã Judá. Tá vendo? Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu-se ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Você tá vendo? Ele fala aqui, adorando pedras. Você tá vendo? Ele fala em adorando. Então, essa prostituição, amados, não é prostituição entre homem e mulher. Você entendeu, né? Não é esse tipo de prostituição sexual, não é isso. Tem nada a ver com sexo isso aqui. Essa prostituição que ele fala aqui é a prostituição de adoração a outros deuses. Ele chama de prostituição. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente diz o Senhor. E é Deus que está falando, ó. Disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Deus chama Israel de pérfida e chama Judá de falsa, por adorar outros deuses. Ainda diz assim, ó, vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte e diz, volta ao pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Então essa é a palavra de Deus, amado. Deus abençoe e fica com Deus.